Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, nessa noite. Vamos abrir em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O capítulo por enquanto tá bom, só o capítulo por enquanto. 2 Coríntios, capítulo 3, abre. Abre no capítulo 3. Tivemos ontem, irmãos, um período onde nos reunimos para nos retirar ao Senhor, né? Chamamos de retiro, porque nos retiramos um tempo mais longo, né? Tivemos aqui da 1h30 da tarde até umas 10 e pouquinho, né? E depois ainda nos alegramos fazendo um churrasco, né? Algo que a Bíblia chama de comunhão, né? Os discípulos, os primeiros, aqueles que... A gente sempre cita os primeiros, irmãos, porque o fundamento foi colocado uma única vez só. Amém? Amém. Né? Paulo disse, ó, ninguém coloque outro fundamento que já tenha sido colocado. Então a igreja de Atos é o único fundamento. Não pode haver outro princípio, outro modelo de igreja a ser seguido. Paulo disse, ninguém coloque outro fundamento, né? A não ser Jesus. E aquele ali foi o fundamento. E aqueles irmãos estavam juntos, comiam juntos, se alegravam juntos, oravam juntos, permaneciam tempos longos juntos. E nós tivemos momentos maravilhosos, né? Sonhos de Deus, né? Pessoas durante a semana sonharam, o Senhor deu as interpretações, alguns irmãos tiveram algumas visões, e quem esteve aqui sabe que uma coisa estava entrelaçada, totalmente ligada uma na outra, né? As palavras, tudo palavras se completando, e como o tempo na presença do Senhor voa, ficou faltando pregar uma palavra ontem, e daí ficamos de pregá-la hoje. E eu confesso que eu vivi um conflito hoje, vivi um conflito. Hoje de manhã eu acordei e essa palavra parecia que ela tinha ido embora. Eu olhava para ela e eu não via sentido nela. Eu olhava os versículos, os capítulos, o que tinha que pregar, e eu pensei, Senhor, não tem como pregar isso. Parece que tinha passado o time, não era para ser. E eu saí hoje, depois quando eu voltei, comecei a procurar, pensei, vou pregar outra coisa. E procurei, enquanto eu procurava outra coisa, eu estava achando o que eu precisava, que era a palavra de ontem. Amém? Nós ouviremos hoje sobre os atributos de Deus. A palavra que faltava, que ficou faltando, a gente ouviu ontem, né? Eu não sei, irmãos, eu juro para vocês que eu não sei qual é a motivação de Deus. É mostrar que Ele está no controle, né? É nos ensinar, me ensinar cada vez a depender mais dEle, talvez estar mais atento, né? Continuar sempre atento, né? A ouvir a sua voz, né? Nos ensinar. Eu creio que tudo aquilo que acontece, quando o Senhor vem com o socorro, quando Ele vem de prontidão, ou quando Ele vem um pouquinho depois, é simplesmente para dizer uma coisa: eu estou no controle, né? Eu te capacito, porque Tu não és o propósito, eu sou o propósito. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é além do que pensamos ou pedimos. Vamos lá então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 ao 18. Vamos ler. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí se encontra, aí se manifesta, aí há liberdade. Mas todos nós que se convertemos ou queremos nos converter, com a cara descoberta, já sem o véu, já sem a acusação da lei, já fomos justificados, ouvimos isso ontem, lembra? Todos nós com a cara descoberta agora, né? Por que estamos com a cara descoberta? Porque onde está o Espírito do Senhor, agora passa a ter o que mesmo? Liberdade. Fomos livres, já nada mais nos acusa agora. Então, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos o quê?
transformados. Somos o quê? Santificados. De glória em glória. De imagem em imagem. De reflexo em reflexo. Na mesma o que, irmãos? Lê para mim. Depois eu leio até para sair no áudio. Do quê? Eu sou transformado no quê? Na mesma o quê? Como que pelo Espírito do Senhor. Eu sou transformado na imagem de quem mesmo? De Deus. Será que nós já tínhamos parado para pensar nisso? Nós vamos ouvir sobre os atributos de Deus. E nós vamos ter que entender e aceitar que esses atributos têm que haver na nossa vida, sim ou não? Amém. Todos? Todos? Todos. Quando nós nos convertemos ao Senhor. Por isso que às vezes muita confusão se enxerga. É muito difícil, ouvimos hoje, muito difícil entender justificação e santificação. A santificação nos trouxe liberdade, arrancou o véu, aquilo que impedia, aquilo que separava. Qual era a função do véu no templo de Salomão? Separar. Dali para dentro só entrava quem? O sumo sacerdote. A qual Hebreus diz que o sumo sacerdote agora no Novo Testamento é Cristo. Ele entrou uma única vez e arrancou o véu, tirou o véu, foi descoberto. Aí agora o Espírito do Senhor está em nós e Ele vai refletindo de glória em glória, de atributo em atributo. Não importa quanto tempo leva, irmãos, amém? Deus não tem pressa, é de glória em glória. Conforme aquilo que vai refletindo, nós temos que ter o compromisso, a seriedade, o desprendimento, o temor de permitirmos sermos transformados à mesma imagem do Senhor. Cita aí um atributo de Deus. Eu até já sei qual tu vai falar. Uma característica de Deus. O que Deus é? Fiel. Amor. Então vamos começar pelo amor. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Terceiro evangelho da Bíblia. Lucas. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo a visão, a ótica de Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 22, 31. Amém? Vou ler. Se alguém não achar, irmãos, não se constranja, pode ouvir, tranquilo, fica à vontade. Disse também o Senhor, disse também Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como um trigo. Satanás queria, irmãos. Satanás tentou destruir Pedro, assim como ele fez com Judas. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Presta atenção agora, irmãos. E tu, Simão, quando tu o quê? Quando tu se converter. Irmãos, Pedro estava andando quanto tempo com Jesus já aqui? Quanto tempo? Quantos anos? 3 anos. 3 anos andando com Jesus. Mas por que Pedro ainda não tinha se convertido? Sabe por quê? Por quê? Porque ele era negligente? Por que Pedro não tinha se convertido ainda? Porque ainda não tinha liberdade. Estão entendendo como salvação, sim, é por fé. Ela foi de graça, ela foi comprada na cruz. 3 anos andando com Jesus, ouvindo e vendo, não tinha se convertido ainda. Porque o véu não tinha sido tirado. Porque o sangue não tinha sido vertido na cruz ainda, irmãos. Porque o sublime, supremo amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal é para que a gente entenda o tamanho do amor. Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna.
Porque Deus amou o mundo, Deus manifestou o seu principal atributo de uma maneira tão grande, que na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu, para que a gente pudesse em Jesus Cristo, refletir a glória de Deus. Amém? É esse o amor. Por isso que Pedro ainda não tinha se convertido. Não era porque ele era negligente, às vezes como muitos de nós somos, que já estamos na liberdade. Nós que o véu já se rasgou, nós já cremos. A nossa fé conseguiu alcançar e entender que Jesus morreu e ressuscitou. Isso basta. Amém? Amém? Pedro não podia se converter ainda. E Jesus sabia disso. Então ele fala: Pedro, quando tu se converter, tu confirma os teus irmãos. Pedro, Satanás quis te destruir, mas eu roguei por ti, ó Pai. Satanás queria te matar. Qual seria a morte de Pedro? Qual seria o momento que Satanás iria destruir Pedro, irmãos? Aonde? No momento em que ele fosse negar Jesus as 3 vezes. Aquilo já estava estabelecido, ele iria fazer. E Satanás ia usar aquela situação, como ele fez com Judas. Judas vendia por 30 moedas e ele não conseguiu encontrar arrependimento no seu coração. E Satanás usou aquela acusação e destruiu ele. E ele queria fazer a mesma coisa com Pedro. E Jesus falou: eu roguei por ti. E depois que tu se converter, depois que o véu for rasgado e tu compreender os atributos de Deus, tu passa essa mensagem, tu confirma os teus irmãos, tu anima os teus irmãos, que no momento de fraqueza me negarem, que no momento de fraqueza não compreenderem os atributos do Pai, tu vai lá e confirma eles, depois que tu se converter. Amém? Os atributos de Deus, irmãos, têm que estar plenos em nós temos que ter essa convicção, para que a gente possa confirmar outros. Versículo 33. E ele disse, e Pedro disse, olha a atitude do não convertido, irmãos, aquele que ainda não compreende. E ele disse: Jesus, eu estou pronto, preparado para ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Pedro, te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tu se acovarde de confessar o meu nome. Te digo, Pedro, que o galo não vai cantar sem que antes 3 vezes tu diga: eu não amo ele. Amém, irmãos? Se o véu ainda não foi rasgado para ti, se tu ainda não compreendes a liberdade, tu não vais conseguir declarar que tu amas o Senhor. Não era isso que Jesus estava falando? Nós nos detenhamos, nós ficamos detidos na questão de: não, Pedro falou, não, eu não conheço ele. As pessoas chegavam: esse aqui é um deles também, andava com eles, andava com Jesus, vamos prender ele também, vamos dar uma coça nele. E Pedro dizia: não, não conheço ele. Quando Jesus, depois de ressuscitado, se apresenta para os discípulos na praia, pela 3ª vez, lembra, depois de ressuscitado, eles estão pescando, João 21, eles vêm, Pedro vem nadando do barco para encontrar com Jesus, come peixe com Jesus na beira da praia, que o próprio Senhor tinha preparado, fez até o fogo. O que Jesus pergunta para ele? Qual é a primeira coisa que Jesus pergunta para ele? Pedro, tu o quê? Pedro, tu vai me negar de novo? Hã? Pedro, agora tu compreendeu e agora tu tens em ti os atributos de Deus? 3 vezes o Senhor pergunta para ele. Antes da conversão, Pedro falou: Senhor, eu não vou te negar. Se perguntar, eu vou dizer: eu andava com ele porque eu amo ele. Jesus falou: não, tu não vais fazer, porque tu ainda não vais conseguir. Depois que tu se converter, tu vai conseguir. E daí tu passa isso para frente. Confirma os teus irmãos que os atributos de Deus, através do Espírito, refletem em nós.
Jesus vem e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Qual é a resposta dele? Eu te amo. E o que Jesus diz para ele? Então não me negues, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus falou: olha, vai ser um encargo bem pesado e bem duro, bem difícil. E Pedro amou o Senhor ou não amou o Senhor? Amém, irmãos? Amém. O que veio depois foi muito mais difícil, irmãos. Seria muito mais fácil ele dizer: eu conheço ele, lá atrás, do que o que Pedro enfrentou depois lá na frente. Muito mais difícil o que ele enfrentou depois, irmãos. Amém? Ali ele estava osso com osso, carne com carne, do ladinho de Jesus, irmãos. E ele não conseguiu apenas dizer: conheço ele. Mas quem está falando que é filho de Deus é ele. Mas porque a blasfêmia, a morte era por se declarar o quê? Filho de Deus. Pedro foi levar uma surra. Depois, irmãos, ele foi crucificado de cabeça para baixo por amar o Senhor. Ele conseguiu amar o Senhor. Ele conseguiu não negar o Senhor. Amém? Sabe por que nós negamos o Senhor? Porque esse atributo ainda não está em nós. Irmãos, dizer que eu, o Senhor, é conseguir não negá-lo. É quando algo que vem para a nossa vida, quando alguém diz: tu conheces Jesus? Quando alguém quer ver que tu conheces Jesus e tu não reflete aquilo, tu não demonstra ser um cristão, tu se vende, tu se rende. Eu nem vou citar, irmãos, para não ser tão direto a ninguém. A gente se vende por coisa tão barata. A gente sabe qual é o procedimento de um cristão, de um crente fiel. E às vezes a gente está no meio dos infiéis, ou até de um próprio irmão que ainda não está confirmado no Senhor, no amor do Senhor. E a ordem para os convertidos era confirmar aqueles que não conseguem amar Jesus ainda. E nós achando que negando Jesus nós vamos conquistar aqueles, com a nossa atitude. Vamos despertar, irmãos, vamos amar o Senhor. Amém? Amém. Que a gente pare de negá-lo, em atitudes, em gestos, em fraquezas, em temores. E eu não estou dizendo, irmãos, que tu chegue diante de alguém que trabalha contigo e diga: eu amo Jesus, eu sou crente, eu vou na igreja, eu me batizei depois de grande, não de criança. Jesus falou: Pedro, tu me ama, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Então mostre. Amém? Amém. Pedro conseguiu por quê mesmo? Porque o véu foi rasgado. Porque o Espírito do Senhor começou a refletir. Amém? Amém. Amor, irmãos, para a gente fechar a questão do amor. O amor que tem que refletir em nós é o amor incondicional, para que a gente consiga confessar ao Senhor. E alguém pode estar dizendo: Senhor, pastor, mas o Senhor não vai falar do amor ao próximo, do amor ao irmão? Vamos. Vou dar só uma. Aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus. Tá bom essa? João, primeira carta de João, capítulo 3. Aquele que não ama o seu irmão. E qual é o tipo de amor mesmo? O amor incondicional que confessa Jesus. Aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus. O que está diante dos nossos olhos ainda? O véu. Amém? Não estamos com os nossos olhos descobertos, como diz lá na carta aos Coríntios. Amém, irmãos? Esse atributo tem que estar em cada um daqueles que dizem que amam o Senhor, que são do Senhor, ou que pretendem ser do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia, a primeira carta de Pedro. Talvez alguns atributos a gente passe de uma forma mais rápida, outros a gente dê uma ênfase maior. Primeira carta desse Pedro que ouvimos agora, o convertido. Para que ele escrevia as cartas, irmãos? Para confirmar os seus irmãos, aqueles que ainda não estavam prontos, assim dizendo, aqueles que ainda viam meio de uma forma não tão clara.
Por quê, irmãos? Porque Deus é o quê? Amor. Né? Deus é amor. Deus vai levar e vai gastar o tempo necessário, o esforço necessário, irmãos, para demonstrar todo o nosso amor por cada um de nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Vamos entender aqui mais um princípio, mais um atributo de Deus. Muito claro. Acharam? Mas, condição, não exceção, regra. Mas, como é santo aquele que nos chamou, sejamos nós também santo em toda a nossa maneira de viver, de proceder. Portanto, está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Às vezes a gente podia até imaginar, poxa, os atributos de Deus são de Deus. Os atributos de Deus, irmãos, sim, são de Deus, mas não somente para Deus. A Bíblia diz que Ele nos revelou a sua glória, nos manifestou a sua glória, e a sua glória, irmãos, tem que ser revelada em nós. Por que será que o amor de tantos esfriou nos últimos dias? Por que de tantos escândalos? Porque os atributos de Deus, pregar sobre os atributos de Deus, buscar os atributos de Deus já não faz mais sentido, né? O que o cristão tem buscado? Os atributos para ser feliz, os atributos para se dar bem, os atributos para vencer. Alguém que já viu campanha para buscar os atributos de Deus? Corrente para amar, para ser santo. Alguém já assistiu alguma? Já participou de alguma? Não. As campanhas, as correntes, irmão, são só para prosperidade, para bênção, para bênção. É um atributo de Deus também abençoar os seus, sim ou não? Sim, Ele não nos manda abençoar os outros. É um dos atributos. Só que os evangelhos dizem o que? Jesus falou que buscar em primeiro lugar o que? E a sua justiça. E as demais coisas, as bênçãos. As bênçãos são ou não são as demais coisas? Porque Ele fala, os gentios procuram essas coisas. Se vestir, comer. Ele falou, os gentios buscam essas coisas. Vocês não buscam, vocês esperam no seu Pai, que é amor, que é santo. Amém, irmãos? Amém. Que nós devemos ser santos. O que é ser santo? Separado, diferente. Está falando de conduta. Pedro fala, sejam santos no nosso viver, no seu viver. Separado. Separado de quem? Do mundo, das condutas. Se a pessoa que trabalha contigo xinga, tu não xinga. Se a pessoa que mora contigo fala mal dos outros, tu não vai falar mal dos outros. Por que não vai falar? Porque tu és o quê? Separado. Por quê? Porque aquele que te chamou também é diferente. Ele é santo. Amém, irmãos? Se o teu coleguinha de trabalho fica mexendo com as meninas na rua, você não vai mexer. Amém? Vocês são espertos, inteligentes, já ouviram tantas vezes, não vão precisar aqui falar de conduta que o Senhor desaprova, né? Só essas bem simples assim já dá para entender. Vamos para a próxima? Deus é santo. E os convertidos têm que ser o quê? Santos. Deus é também o quê, irmãos? Justo. Certo? Deus é justo. Justo tem a ver com justiça. O que é ser justo, irmãos? O que é justiça? É seguir regras. Por que Deus, a Bíblia diz que Deus é justo, justo juiz? Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? A Bíblia diz que Ele morreu na cruz para nos salvar, certo? Nos salvar porque nós tínhamos o quê? Nos perdido. Nós nos perdemos porque Adão pecou. Adão pecou porque Deus falou, não comam. Porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Aí Satanás recebeu todo esse poder que estava na mão do homem, o homem deu na mão do Satanás.
E quem criou essa regra? Que se o homem descumprisse, iria para a mão de Satanás. Quem? Deus. Então Deus falou, ó, tem essa regra aqui, ó, se tu quebrar essa regra, tu será destituído da minha glória e da minha presença. O homem quebra a regra. Um de nós, no lugar de Deus, ia dar um chute na bunda de Satanás, ia botar ele para fora do paraíso, ia fechar as portas, e vida que segue. Né? Pois nós somos amor, nós pararíamos só em um atributo, mas Deus é vários atributos. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele trabalha com regras e Ele não quebra as suas regras. Amém? Então Ele envia o seu Filho e paga o preço do resgate, para que Ele seja justo, justificador de todo aquele que crê no nome de seu Filho Jesus. Efésios. Amém, irmãos? Nós também somos justos. Nosso Pai é justo. Nosso Pai estabelece regras. Nós cumprimos as regras. Somos justos. Vamos deixar a Bíblia de lado agora? Nós que somos funcionários e batemos cartão, nós chegamos no nosso horário sempre? Nós ficamos já agoniados para ir embora quando falta 15 minutos, e aqueles 15 minutos a gente já não produz mais, a gente está dando prejuízo para a empresa. Se a gente faz isso, a gente não é justo. A gente quebra as regras. A gente trabalha num local que nos paga para trabalhar 8 horas por dia. A gente simula dor de barriga para ir no banheiro olhar as mensagens do WhatsApp. A gente simula dor de barriga, irmãos, para ir no banheiro olhar o Facebook. No horário de serviço, ao qual a gente é assalariado e pago para trabalhar, para render, para dar produtividade. Ah, mas é muito pouco que eu ganho. Estuda e arruma outro serviço. Isso é justo. Amém. Vamos deixar a Bíblia de lado, não vamos falar de pecado agora. Amém, irmãos? Deus é justo e é necessário que nós sejamos justos. Vamos seguir? Amém. Deus é justo. Ser justo, irmão, é ser correto, é não defraudar, conforme a justiça de Deus. Mas para que não fique no vácuo, eu estou achando que é doutrina minha. Leia as cartas de Paulo a Timóteo. Ele fala, ele fala dos velhos, das idosas, dos jovens, dos empregados. Ele fala, os servos sirvam os seus senhores como se fosse servir ao Senhor, a Deus. O Senhor em letra minúscula, como se servisse o Senhor em letra maiúscula. Vamos cuidar com esses detalhezinhos, né? Vamos ser justos. Justos no sentido de sermos corretos, íntegros. Devolver o troco certo. Dever a quem, pagar a quem devemos. Pagar a quem nos empresta. Amém? Glória a Deus. Vamos buscar ser justos. Amor, santo, justo. Deus é também o quê? Os irmãos falaram a primeira vez. Deus é fiel. Ainda que é difícil acontecer. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Tu abandonaria teu filho? Abandonaria ele por vontade própria, sim, né? Muitas mães, às vezes, por necessidade ainda, por circunstâncias, acabam, né? Mas não tendo essa, numa normalidade, né? Uma mãe não abandona o seu filho, né? Na regra, mas muitas abandonam. Algumas jogam em saco de lixo, né? Para se livrar. Então a Bíblia diz, ainda que o Senhor, eu sempre costumo dizer, irmãos, a Bíblia é tão perfeita, os elementos para as comparações são tão perfeitas, né? Então a Bíblia diz, ainda que uma mãe, não usa o exemplo do pai, a mãe é muito mais apegada ao seu filhote, ainda que uma mãe abandone os seus, o Senhor jamais abandona os seus. Amém? Aí tu vai dizer, poxa, ainda bem que o Senhor nunca vai me abandonar. Eu posso continuar como eu sou, que Ele não vai me abandonar. Ele não vai te abandonar, não. Ele vai continuar refletindo as glórias. Ele vai continuar refletindo de glória em glória. Ele vai continuar refletindo o amor, a santidade, a justiça, a fidelidade. Compreendeu? A fidelidade de Deus?
é que nós vamos ver por último que tem um outro atributo de Deus chamado juízo. Não confundamos a fidelidade de Deus. Não é uma fidelidade que nos salva de qualquer jeito. Em Timóteo, Paulo diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, contudo ele permanece o quê? Fiel. Ainda que nós sejamos infiel, ele continua fiel. Aí tu vai dizer, então pastor, a gente é infiel, ele é fiel, ele nos salva. Não, ele nos condena. Ainda que nós sejamos infiel, ele não vai ser infiel, ele não vai ser injusto, porque a Bíblia diz que ele seria justo, ele salvaria aquele que cresce no nome do seu Filho Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, todas as coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que novo seria isso? Eu não amava, agora eu amo. Eu não era justo, agora eu sou justo. Eu não era fiel, agora eu sou fiel. Eu não era santo, agora eu sou santo. Eu só consigo ver essa lógica, irmãos. Só consigo ver essa lógica. Deus é fiel, Ele não vai nos abandonar. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus não quer nos encontrar pronto no dia da nossa morte. Até porque seria impossível, vimos isso ontem. Deus vai nos encontrar, irmãos, tentando. Deus tem que nos encontrar tentando, buscando, lutando, vencendo. Amém? Perdendo uma ou outra batalha. Perdemos uma batalha aqui, outra ali, mas no contexto geral nós estamos dominando, nós estamos expandindo o nosso território. A guerra está quase sendo vencida. Aí quando nós fecharmos os nossos olhos, irmãos, não haverá mais inimigo chamado pecado, porque nós seremos aí sim glorificados. A fidelidade do Senhor vai se manter na tua vida para te salvar e para me salvar, se Ele me encontrar lutando, tentando, até o sangue, diz Hebreus, lutando contra o pecado até o sangue, que a gente permaneça fiel. Amém? Que a gente permaneça fiel, porque Ele vai permanecer fiel em tudo que Ele estabeleceu. Quer um exemplo de um homem fiel, irmãos? Davi era fiel. Porque a gente acha às vezes assim, poxa, é impossível, a gente quer exemplos. Davi era fiel. Aí tu vai dizer, poxa, pastor, mas o Davi ainda tinha o seu rosto coberto, porque ele vivia a lei e o véu. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido por Saul, o que aconteceu? Por Samuel, perdão. Quando Davi é ungido por Samuel, o que acontece com ele? No finalzinho daquele capítulo, naquele mesmo momento, alguém se apoderou dele. Quem foi que se apoderou dele? O Espírito de Deus se apoderou de Davi naquele momento. Por que, pastor, que Deus dava algumas exceções? Porque o que Jesus falou quando Ele veio? A lei e os profetas testificam de mim. Lá atrás o Pai já dava alguns sinais. O Pai já ia mostrando que eu viria. O Pai já começou a respingar a sua graça lá atrás. Davi tinha o Espírito do Senhor e ele tinha os atributos de Deus mesmo lá. Davi era fiel. Davi, quando estava para morrer, um dos seus filhos, se eu não me engano, Adonias, começou a se levantar e armar um comandante para que ele tomasse o reino. Mas para quem que era o reino? Para quem era o reino? Para quem Davi tinha prometido dar o reino dele? Para qual filho? Para quem? Salomão. Davi prometeu para sua esposa Betseba. Ele falou, quem vai reinar no meu lugar vai ser Salomão. E ela vai até o rei, porque ela conhecia os atributos de Davi. Ela sabia que Davi era fiel. Aquilo que ele prometia, aquilo que ele dizia que ia fazer, ele fazia. Ele falou, olha, o teu outro filho se levantou. Ele falou, não. Quem vai reinar no meu lugar foi aquele que eu falei que ia reinar. Chama Salomão, chama o sacerdote, é ele que vai reinar. Minha palavra não mudou. Amém? Será que Davi era fiel a Saul? Saul era o rei do momento. Ele já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. Voltando agora na história. E a Bíblia diz que o rei Saul, irmão, só por ter inveja de Davi,
Ele tinha inveja de Davi. Quando Davi vence a guerra contra Golias, eles voltam e a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar e dizendo que Saul era grande, mas Davi era ainda mais grande. Naquele momento entrou a raiva e a inveja. E dali para frente ele começou a perseguir Davi, para matar Davi. E o que Davi fazia? Fugia. Davi tinha medo dele. Davi entrou na sua tenda com ele dormindo e cortou um pedaço da sua roupa e mandou para ele, para mostrar a sua fidelidade. Alguns diziam, mata ele, Davi. Deus botou, Deus tira. Mata ele, Davi, ele está te perseguindo. Ele merece morrer, mata ele, Davi. Se ele merecesse, Deus já tinha matado. Deixa ele, eu vou fugir. Eu fujo, Deus me guarda. Deus me ungiu rei, eu vou ter que ser rei um dia. Nós temos essa fidelidade, irmãos? Temos essa fidelidade? Não. Queremos resolver com as nossas próprias mãos, mas o Senhor diz que Ele guarda os seus. Ouvimos tantas vezes, nosso irmão amado Zbiro gosta muito dessa passagem, né, irmão? Nenhuma folha de uma árvore cai se não for permissão de Deus. E nós somos fiéis para crer nessa passagem? Não somos muitas vezes, irmãos, mas seremos. Porque a glória do Senhor vai continuar refletindo em nós, através do Espírito. Amém? Vamos para a próxima. Misericórdia. Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso. 2 Samuel. Antigo Testamento. Capítulo 24. Só um versículo. 14. Enquanto tu acha, nesse capítulo a Bíblia diz, irmãos, no começo do capítulo, que a ira de Deus, porque Deus é justiça, a ira de Deus se acendeu contra a nação de Israel. A nação de Israel, aqui nem fala o que aconteceu, mas a nação de Israel estava pecando contra o Senhor, estava desagradando o Senhor, e a ira de Deus se acendeu contra eles. E Deus queria vir com juízo sobre eles. Só que Deus é o que mesmo também? Justo. A Bíblia diz que Deus colocou no coração de Davi para que ele cometesse algo de errado, para que Deus viesse e derramasse a sua ira. Amém? Amém? Deus colocou no coração de Davi, irmãos, para que ele fizesse um levantamento de quantos soldados ele tinha no seu exército. E Davi chama o comandante e diz, vai e conta, quantos soldados nós temos? O comandante diz, não, rei, não vamos fazer isso, isso aí não vai agradar a Deus. Lembra quando Davi foi lutar com Golias? Ele falou, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quando ele foi até Golias, ele falou, tu vem com espada, com escudo, e eu vou em ti, em nome de quem? Do Senhor das guerras, do Senhor dos exércitos. Davi sempre confiou no Senhor, irmãos. Amém? Quando nós não confiamos mais no Senhor, isso desagrada o Senhor. E o rei insistiu, ele foi, ele falou, olha rei, em Israel tem 800 mil soldados. Amém? A gente pode encontrar aqui um outro atributo de Deus, que tem também aqueles que têm o Espírito, poder. 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. O exército de Davi, irmãos, era de 1.300.000 homens. Quem gosta aí de guerra, dessas coisas, era um belo exército. Amém? E a Bíblia diz que essa atitude desagradou o Senhor e Deus pôde vir agir como Ele queria. E no verso 20, e Deus manda o profeta até Davi e manda ele escolher 3 coisas. Ele falou, Deus vai mandar juízo sobre a nação. Tu pode escolher 3 coisas. E Davi escolheu. Então disse Davi, no versículo 14. Então disse Davi a Gade, o profeta, estou em grande angústia, em grande dúvida, para escolher. Porém, eu vou escolher cair na mão de quem? Do Senhor. Ele poderia escolher cair na mão dos homens. Amém, irmãos? Só que ele sabia que se ele caísse nas mãos dos homens,
ele não ia prevalecer. Ele sempre prevaleceu até aqui. Davi nunca perdeu uma guerra. Só que aqui ele compreendeu o que ele tinha feito. E ele sabia que Deus é justo e que Deus viria e deixaria que aquele povo que viesse agiria. E ele não iria conseguir subsistir. Amém? Ele saberia que ele estaria em maus lençóis, como alguns dizem. Irmão, se está difícil suportar algumas situações, né? Confie que no Senhor é mais fácil. Davi diz assim: olha, o que eu escolho é cair na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia. Amém, irmãos? Se tu estás na mão do Senhor e tu acha que não está bom, caia na mão dos homens para tu ver. E nós entendemos, irmãos, que assim como Deus age na vida dos crentes, quem age na vida dos ímpios é Satanás com todo o seu império. Então cair na mão dos homens é cair na mão das trevas. Eles não terão compaixão e misericórdia de ti. E a Bíblia diz, irmãos, que o juízo veio. E quando chegou em Jerusalém para destruir Jerusalém, quando o anjo chegou para matar alguns em Jerusalém, Deus falou: basta, me arrependi, Deus. O que entra aqui? A misericórdia. Amém, irmãos? Deus se compadeceu da miséria de Davi, porque nós sim somos miseráveis. Nós somos, sim. É isso que quer dizer que Deus é misericordioso. É isso que quer dizer o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem o juízo ou não tem? Tem. Mas por que a misericórdia nesse caso triunfou sobre o juízo? Porque Davi não escolheu cair na mão dos homens. Ele entendeu a loucura dele. Se ele diz: não, manda vir os homens. Eu fiquei sabendo que eu tenho um exército de 1.300.000, ia morrer todos. Podia ser um exército de 100.000 homens, ia matar 1.300.000. Porque o juízo ia prevalecer. Mas ele falou: não, vamos cair na mão de Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Nós vamos entender depois que muitas vezes temos que sim agir com juízo, mas a misericórdia tem triunfado. Ou nós já vamos direto com o juízo, ou já sentenciamos de cara, ou já abandonamos de cara. Que nós devemos ser misericordiosos, irmãos. Que a gente venha entender que aquilo que vem do outro lado é porque está em miséria. Que a misericórdia possa triunfar sobre o juízo das nossas atitudes para com o próximo. Amém? Que sejamos misericordiosos. Davi, depois que reinou, aconteceu algumas coisas, ele pecou, todos sabem, aquele pecado teve uma consequência. E um dos seus filhos, Absalão, o destronou. Seu filho, Absalão, que ele amava, botou Davi para correr, irmãos, ele teve que fugir mais uma vez. Fugiu para não matar o próprio filho. Quanta misericórdia! Ele conseguiu entender quão o seu filho estava perturbado, quão miserável era aquele filho. Davi disse que ele era um rei justo, irmãos. Ele era um pai justo. E Absalão colocou ele para correr, ele fugiu. E quando chegou a notícia, Davi fugindo, ele ia morrer fugindo, irmãos. Sabe por que ele voltou para o seu trono? Porque, contrário às suas ordens, Joabe matou Absalão. E quando vieram dar notícia para Davi, Davi era um homem misericordioso. Isso refletia ou não refletia? Sim ou não? Não tiveram coragem de chegar nele. Chegaram com medo de dar a notícia que o seu perseguidor, que o seu malfeitor tinha morrido. A Bíblia diz que ele chorou, irmãos, incessantemente pela vida do seu filho Absalão, que o perseguia. Isso é misericórdia. Tu vai dizer: ah, mas era filho. Ah, tá bom. Né? Quantos pais e filhos têm se destruídos? Ah, mas era filho.
Quantos maridos e esposas têm se devorado, se matado? Quanto esposo ou esposa não tem conseguido fugir, se afastar um pouquinho e entender que precisava de um pouquinho de misericórdia, de compaixão, esperar o tempo certo, talvez, o momento. Deus vai agir. Amém, irmãos? Será que nós temos misericórdia? É igual a de Davi? Ah, mas era filho. Agora tu vai ficar chocado. Tu ama o teu filho mais do que tu ama a tua esposa? Eu não. Poxa, pastor, mas o senhor está falando de filho? O senhor tem coragem de dizer que o senhor ama a sua esposa mais do que o filho? Eu sou um homem bíblico. Eu sou um homem de fé. Os filhos são o que para os pais? Herança. Os filhos são presente? Os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Quem aqui conhece flecha, arco e flecha? Os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Eu sou arqueiro, tu és o arqueiro. Tu pega, bota a flecha no arco e lança. Agora o esposo, a esposa não. Deixará deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e será uma só carne. Tem coerência? Então, se Davi teve misericórdia do seu filho e fugiu para não precisar matar, destruir ele, temos que ter mais misericórdia ainda, irmãos. Seja pelo filho, seja por uma esposa, seja pelo esposo. Mas ainda que seja por alguém que não mereça, misericórdia é misericórdia. Eu só quis fazer esse comparativo para tu não achar, Davi só teve essa misericórdia com seu filho. Davi teve misericórdia com Mefibosete, um descendente de Saul que o perseguia. Quando ele se apresenta diante de Saul, de Davi, um descendente, e todos foram exterminados, um aleijado. O que Davi fez com Mefibosete? Matou ele? Falou, não, aquela raiz eu vou destruir. Vai que começa a sair uma nova descendência, eles lembram e levantam um rei dessa descendência. Davi o adotou, ele comia na mesa de Davi, irmãos, todos os dias, junto com os outros filhos dele. Isso é misericórdia. Trouxe o descendente do inimigo para dentro da casa dele. Amém, irmãos? Somos assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, mais um atributo de Deus, que tem que ser encontrado manifesto em nós. Versículo 9. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não retarda a sua promessa. Qual é a promessa mesmo? De voltar e operar juízo, salvação e juízo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Como tem gente querendo descobrir o dia que Jesus vai voltar. Na internet, irmãos, é uma loucura. É top as pregações de que Jesus está voltando, de que Emmanuel Macron é o anticristo, que a Síria, que não sei quem, que a Rússia, cada presidente americano que vem é o anticristo. Uma hora vai ser, uma hora virá o anticristo. Não sei se virá dos Estados Unidos, não foi isso que eu quis dizer. Uma hora virá, né? Só que Deus não está com pressa. Sabe por quê? Porque Ele é longânimo, Ele é paciente. Jesus poderia ter voltado no século V, no ano 500. Jesus poderia ter voltado. Já tinha crente naquela época. Mas tu já tinha nascido? Não. Não nasci, não vivi, mas também não morri, sim. Mas também não teria ido para a eternidade. Só vai para a eternidade quem nasceu e morreu no Senhor. Ou que seja arrebatado na sua vida. Amém, irmãos? Vamos parar de ter pressa. Vamos parar de ter pressa. Vamos ficar constrangidos igual Paulo. E que o Senhor é bem melhor, que Ele venha logo, mas também se Ele demorar mais um pouquinho, pode ser que dê tempo para que meu pai se converta, para que minha mãe se converta. Pode ser que a minha esposa ou meu esposo se converta. Aquela pessoa que trabalha comigo é uma pessoa tão boa assim naquele nosso conceito de bondade, mas não conhece Jesus, porque o véu ainda cobre seu entendimento. Pode ser que se Jesus não voltar agora em 2021, como estão falando,
2022 ele se converta. Amém, irmãos? Vamos cuidar com essas coisas. Então o Senhor não tarda a sua promessa, ela vai se cumprir. Mas o Senhor é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a quê? Se salvar, é isso? Eu vou frisar isso aqui. Senão que todos venham se arrepender. Bem, o Senhor está sendo bondoso, o Senhor está sendo longânimo, paciente. As mães usam muito essa frase, né? Ó, minha paciência está por aqui. Se eu te pegar... Irmãos, a gente aprende essas coisas com Deus, sabia? Às vezes que nós temos assim já uma certa consciência, certas coisas que o ser humano faz, já é algo dado por Deus. Ó, minha paciência está por aqui, ó. Tava aqui já. Aí a criança fez mais umas 10 coisas e continua no mesmo lugar, não subiu. Do pé até aqui sobe rapidinho, né? Já começa aqui geralmente, quando avisa. E daí a pronta, e continua aqui, ó. Aí 10 vezes, tá aqui. 11ª, 12ª, chega a 13ª, tu vê que não deu certo, tu desce no cacete, sim ou não? Para que ninguém queira me prender, às vezes ouvindo a mensagem, né? Desce no cacete, né? Ninguém aqui é ignorante. Agora eu corrijo a minha filha se necessário. Eu não vou deixar a marca na minha filha. E se quiserem me prender porque eu corrijo a minha filha, que eu seja preso. Por isso que não pode dar uma palmada, não pode dar uma varada. Eu apanhei. Se tu conversar com a minha mãe, ela disse que ela nunca me bateu. Eu acho que ela esqueceu faz muito tempo. Mas eu apanhei muito, irmãos. Mas nunca apanhei de fio de luz, igual alguns me contam. Eu nunca apanhei um pedaço de pau, igual meu pai apanhava. Nunca apanhei dessa forma. Apanhei sim de cinta, apanhava de chinelo, ficava de castigo. Não me matava, não me deixava marca, mas eu morria de medo. E a minha mãe também dizia, se eu te pegar, longanimidade, irmãos, longanimidade, glória de Deus. Deus está sendo longânimo, Deus não quer, irmãos, mas Ele vai. Jesus não voltou, o dia que Ele voltar, acabou daí. Aí acabou a longanimidade, acabou a fidelidade, vai operar só o juízo daí para frente. O Senhor está tardando a sua promessa para que aqueles que ainda não se arrependeram de refletir a sua glória venham a se arrepender. Eu vou insistir nisso aqui, irmãos. O Senhor não está tardando a sua vinda para tu se salvar. O Senhor está tardando a sua vinda para tu se arrepender. Porque no arrependimento, aí sim, a promessa se cumpre, a salvação se cumpre. Não confunda. Amém? Não acha que só porque o Senhor fica dizendo, estou por aqui contigo. Não aconteceu nada. Estou por aqui contigo, Deus não fez nada, está tudo certo. Minha vida está uma beleza. Estou desobedecendo a Deus e não acontece nada comigo. Cuidado, irmãos. Uma hora vai daqui para aqui, e aí acabou. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. E sim, nós também devemos ser o quê? Longânimos, pacientes. Vamos tentar mais um pouco. Vamos insistir mais. Vamos insistir, irmãos. Amém? Aquela pessoa que já tem insistido, e ela não se converte, não se arrepende. Seja igual ao Senhor. E quando Jesus não voltar, vamos tentar junto com Ele. Vamos continuar sendo longânimo, vamos continuar buscando, vamos continuar amando, vamos continuar perdoando, vamos continuar ajudando, igualzinho o Senhor faz. E se não for pelo outro, com nós, vamos ser longânimos com nós. Vamos dar paciência para nós. Amém, irmãos? Não desista de ti, não desista dos outros. Sabedoria. Eu nem vou ler nada, irmãos, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Deus tem ou não tem sabedoria? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Se não estou enganado mais uma vez. Na sabedoria de Deus,
os homens não conheceram Deus. Na loucura da cruz, Deus se fez sábio. Amém? Deus enganou todo mundo, irmãos. Eita sabedoria. Deus envia seu filho caminha triunfante sobre essa terra. Quando todos esperavam algo triunfante, legiões de anjos descendo e acabando com tudo, estava lá uma cruz preparada no Calvário. Isso é sabedoria. Isso é disfarçar a sua própria vontade. Isso é vencer os seus inimigos, irmãos. Amém? O inferno inteiro comemorando, os fariseus comemorando. Vencemos. No final da tarde, irmãos, todos enxergaram que tinham sido enganados pela sabedoria de Deus. Amém? Quando Jesus falou, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito, a terra se abalou, o véu foi rasgado. Isso é sabedoria, irmãos. E essa sabedoria é oferecida para aqueles que se convertem. Tiago, aquele que não tem sabedoria, o que faz? Vai estudar? Aquele que não tem sabedoria se conforma. Aquele que não tem sabedoria fica se invejando. Meu, aquele irmão, aquela irmã, ele é tão sábio. Ele sabe lidar com as situações, sabe falar, sabe expressar, sabe se comunicar, sabe ser fiel, ele tem sabedoria para discernir. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago capítulo 1. Mas peça como? Se algum irmão quiser procurar aí, Tiago 1, versículo 5, 6. Mas peça sem duvidar, que Deus a todos dá, deliberadamente, sem reserva. Amém? Por que Ele dá sabedoria? Porque é um atributo dele, e os atributos dele Ele quer que reflita em nós. É isso, Tiago capítulo 1, versículo 5? Amém? Peça sabedoria para o Senhor, não se conforme. Senhor, eu quero esse atributo em mim, Senhor. Eu quero ser sábio, eu quero discernir entre o certo e o errado. Eu não estou falando sabedoria de tu ler a Bíblia e compreender a Bíblia, é outro tipo de sabedoria. É compreender as coisas do céu, irmãos. É a mesma sabedoria que Davi teve no episódio da arca. Na primeira tentativa de levar a arca, o que deu? Levaram com o quê? Com imprudência. Não conseguiu levar a arca. Davi teve sabedoria, teve discernimento para entender, não, a arca não vai ficar lá onde ela está. A arca tem que vir para cá. A arca tem que estar comigo. Eu quero a presença de Deus aqui comigo. É em Jerusalém que a arca tem que estar. Não era para lá que estava sendo transportado? Amém? Davi não se acovardou, porque ele teve sabedoria, ele teve entendimento, ele compreendeu a seriedade. Ele falou, vamos trazer a arca de novo. A arca tem que estar aqui, primeira sabedoria. Agora vamos trazer da maneira certa, carregada da maneira certa, e para a gente demonstrar todo o nosso temor e tremor, a cada 6 passos, por mais que demore chegar, nós vamos oferecer holocaustos a Deus, até ela chegar, não importa quanto tempo. Amém, irmãos? É esse tipo de sabedoria. Sabedoria para saber que se tu pecou, não adianta tu ficar chorando. Tu pecou? Conserta. Não foi isso que Davi fez? Não foi? Pecaram contra o Senhor. A desculpou e tropeçou, tocou na arca, o coitado morreu na hora. Davi chorou um tempo, ficou lá chorando, chorou, daqui a pouco, apareceu o atributo chamado sabedoria. Ele falou, não, calma aí, vamos consertar. Deus é misericordioso, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento, capacidade para que a arca venha novamente, para que a presença retorne novamente. Amém, irmãos? Se tu sentiu, se tu tem sentido que a presença de Deus se afastou de ti porque tu pecasse contra Deus, tenha sabedoria para compreender que Jesus é um advogado fiel e justo para perdoar a todos e a qualquer pecado. Amém? Mas tem que ter sabedoria para isso.
Tenha sabedoria para crer que Ele te perdoa. E quando o perdão vem, o que acontece? A presença retorna. A presença retorna. Vamos para mais um? Poderíamos falar de Paulo, né, irmãos? Eita, homem sábio. Temos o poder. Vou só dar um. Deus é poderoso? Né? Gênesis capítulo 17 fala, né, que não há, que Deus é o Todo-Poderoso. Falar que Deus é poderoso é chovendo molhado. Amém? E nós também somos poderosos, né? Nós temos poder. Gostou dessa parte? Temos poder contra quem? Contra Satanás e o pecado. Não sei se tu gostou tanto agora. Esse poder é para quê? Para fazer mágica? Não. Esse poder é para tu conseguir lutar contra Satanás e o pecado. Amém? É um atributo de Deus, Ele nos dá. Ele sim nos dá poder. A Bíblia diz também que Deus é zeloso. Abre rapidinho. Êxodo 20. Onde Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, lá no Antigo Testamento. Então, Deus fala assim, ó, em um dos mandamentos. Não, 25. 20, versículo 5, né? Não capítulo 25. Tá vendo, irmãos? Eu fico me atrasando. Vem prestar atenção. Êxodo 25. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, né? As imagens, nem as servirás. Agora a parte que interessa para nós. Não vamos falar de idolatria. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou um Deus zeloso. Zeloso a quê? Qual é o assunto aqui, irmãos? O que Deus passou para Moisés? A palavra. Os mandamentos é a palavra. Ó Moisés, transmite a palavra, porque eu sou zeloso com a minha palavra. Eu visito a maldade até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Amém? Baseado no quê? Na palavra. Irmão, se tem uma coisa que Deus zela é pela sua palavra. Copiou o recado? Amém? Que venhamos ser zelosos, não pela tua Bíblia, não pelo livro, esse livro impresso. Alguns acham, irmãos, que talvez assim, não tem onde botar, soltar a Bíblia no chão é pecado, porque a Bíblia é sagrada. Não. O livro não é sagrado, as escrituras são sagradas. O ensinamento é sagrado. Sim ou não? Quantas vezes você já se deparou com um religioso que não, a Bíblia, o cara largou a Bíblia no chão? Que pecado. Isso é pecado. Agora, nunca abrir ela não é pecado. Ou então ler ela todo dia e não obedecer nem 1% do que... Não, isso não é pecado. Pecado é largar a Bíblia e não ter reverência com a palavra. Se a pessoa não tem reverência com a palavra. Irmãos, assim como a igreja não é parede, a palavra não é um livro. A palavra é a vontade de Deus escrita para que a gente tivesse acesso. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como diz aqui, Ele zela, Ele é zeloso pela sua palavra. Que nós venhamos ser zelosos pela sua palavra. Amém, irmãos? E Tito, no capítulo 2, 14, eu anotei aqui, a Bíblia diz que Jesus morreu e morreu para resgatar um povo zeloso e de boas obras. Povo zeloso, um povo cuidadoso, amém? De boas obras. Por que boas obras? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos salva por graça, mas para que a gente venha andar nas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos. Amém? Porque Ele zela pela sua palavra. Ele falou que salvaria de graça e nós andaríamos em obras que Ele preparasse. Então nós vamos zelar a isso. E nós iremos andar em boas obras. Amém? Vamos para a última da noite. A mais polêmica. Essa aqui é polêmica.
como alguns relutam em acreditar, em crer nesse princípio. Aí tu vai dizer, pastor, todos esses princípios, sim, esse era para mim, agora esse aqui é só para Deus. Veremos. Qual que tu acha que eu estou falando? Que princípio nós vamos falar agora que é de Deus? Que também tem que se ter em nós. E muitos se acovardam. E muitos são medíocres. Essa é a palavra. Medíocres. Hipócritas. Covardes. Sem sabedoria. Qual é? Há um silêncio na congregação. Os que falam, falam para dentro com medo de serem ouvidos, né? Para que ninguém diga, oh. Qual falta, irmãos? Ela disse julgar. Juízo, julgar. Não, juízo não foi. Foi juízo? Já foi. Você estava lá fora também? Já foi juízo. Foi justiça. Justiça. Justo. Justo é uma coisa. Justo é não quebrar as regras. Juízo é outra coisa. Eu acertei. Poxa vida, jovens, universitários. Tu falou juízo, irmã? É o que eu estou falando. Os que falam, falam para dentro com medo de errar. Às vezes não sejam tímidos, mas sejam crentes. Creio que estão certos. Amém? Deus é juiz? Deus é juiz? É. Então eu também tenho que ser juiz. Eu também tenho que julgar. Aí tu vai pegar lá, não julgue para não ser julgado. É. E critica quem faz doutrina de um versículo só. E tu faz? Não julgue para não ser julgado. Né? O que Jesus quer dizer, irmão? Não deixe de liberar perdão para que tu também não deixe de receber perdão. É isso que ele quis falar, irmãos. Não diga que aquela pessoa não merece perdão, porque senão tu também não vai merecer perdão. Acabou o assunto, tá? Basta. É isso que ele quis dizer. Não julguem para não ser julgado. Na medida que julgardes, serás também julgado. Esse é um contexto. Era esse contexto. Pai, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Era isso que ele queria dizer, irmãos. Amém? É esse o não julgue para não ser julgado. Aprende nessa noite. Agora Deus deu juízo e isso reflete em mim. A glória dele está refletindo. Os atributos dele vai refletir em mim. Eu anotei para não esquecer, irmãos. A palavra juízo, no dicionário significa capacidade de avaliar. Tu tem capacidade de avaliar? Se não tem, deveria. É isso que significa juízo. Tu acha que juízo é sentenciar? Juízo é capacidade de avaliar. Tu pode sentenciar, tu pode considerar culpado, mas tu pode considerar inocente. Amém? Não é o papel do juiz. Isso é juízo, irmãos. Capacidade de avaliar. Por isso que eu falei que muitas vezes somos medíocres. Se apresenta uma situação, não, eu não vou, Deus o livre eu julgar. Quem sou eu para julgar? Não é porque não refletiu isso em ti. Não tem essa capacidade de avaliar. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 12, para tu não ficar na minha opinião. Deus me livre a minha opinião prevalecer sobre a palavra de Deus. Hebreus 12, versículo 3 a 8. Hebreus 12, 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, tais afrontas dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, para que vocês não desistam, para que vocês não desfaleçam em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, se tu não aceita a correção, da qual todos somos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Se nós não aceitamos, irmãos, entre aspas, ser julgados, é um julgamento ou não é? Eu vejo uma conduta, aí tu vai dizer, mas aqui diz que é Deus que tem que corrigir. Me diz, qual foi a vez que tu errou e tu ouviu do céu dizendo que tu estava errado? Quando foi? A Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Sim, a correção do Senhor vem. A Bíblia diz assim, ó, exortai-vos uns aos outros, animai uns aos outros. Para mim, para que eu consiga corrigir alguém, eu tenho que ter o princípio do juízo. Eu tenho que ter a capacidade de avaliar que aquela pessoa está no erro. Tiago diz que se eu ver o meu irmão pecando, eu for até ele e ele se arrepender, eu ganhei o irmão. Jesus falou, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele. Se ele não aceitar, leva outro. Se ele não aceitar, apresenta a igreja. Se ele não aceitar, considera publicano e gentil. Excluído. Se isso não é juízo, eu não sei o que é. O que é isso? Hã? Vai continuar insistindo em ficar com o versículo? Não julgue para não ser julgado? Amém, irmãos? Nós temos que ter essa capacidade de avaliar. E aquele que estiver sendo corrigido, aí vai ter que ter o atributo da sabedoria e entender que Deus corrige a todos que recebem por filho. Não quer ser corrigido? Deus te vê como filho bastardo. Eu vou explicar, alguns não sabem. Filho bastardo é filho ilegítimo. Hoje em dia já não se usa mais isso. Hoje em dia tudo pode. O que era um filho bastardo? Alguém que tinha um filho fora do casamento. O cara era casado, tinha um filho fora do casamento. Era um filho bastardo, não tinha direito na herança, não tinha nada. Bastardo. Hoje em dia tudo pode. Fazer almoço de domingo, todo mundo junto, aquela alegria. Eu não estou falando dos que consertam. Amém? Também tenho uma filha de solteiro quando eu tive com 16 anos de idade. Eu não estou falando isso. Eu estou falando da normalidade que existe hoje em dia. Né? Quando não há conserto. Entenderam, né? Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que estar embaixo de correção. O Senhor nos trata como filhos. Ou já queremos deixar de ser filho e ser o pai? Vamos deixar soberba entrar em nós já? Vamos querer ser igual a Deus? Ouvimos ontem. Vamos querer ser igual a Satanás? E cair? Porque se nós não queremos ser filhos, nós queremos ser pai. E pai só tem um. Amém? E ele corrige a quem precisa. Ele açoita a todos que necessitam. Amém, irmãos? Quer ser filho? Aceite que esse princípio é de Deus. E que em alguns, Deus, aí sim, em alguns talvez Deus vai expressar de uma forma mais forte. E principalmente na vida daqueles que Deus vai levantar para estar direcionando, para estar guiando, para estar pastoreando a igreja. Amém, irmãos? Espero que tu creia nesse princípio. Versículo 11. Na verdade, para te consolar, tu pode ficar triste, tá bom? Só não fica rebelde. Sempre que tu for confrontado, pode ficar triste, tá? Pode reclamar, só não endureça teu coração. Na verdade, toda correção, quando é recebida, ela não parece ser de alegria, ela é de tristeza. Mas depois, quando tu vai para casa, reflete, o Espírito Santo te dá uma ajudinha, né? E vai, insiste. Depois, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Amém? Tá? Depois, quando tu vai para casa, o Espírito Santo começa, presta atenção. Tu sabe que tu está errado. Tu sabe que tu está errado.
porque foi te mostrado na palavra, porque foi te citado versículo bíblico, porque tu disse que tu crê nesse livro, e é esse livro que foi aberto para te corrigir. O Espírito Santo vai. Amém, irmãos? Quando a correção, quando nós permitimos que a correção do Senhor, ela seja exercitada em nós, isso gera um fruto de justiça, nos salva, nos transforma. Amém? Amém. Deixa eu escolher um versículo para a gente encerrar. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo ao presbítero, ao líder de uma igreja chamado Timóteo. 2 Timóteo 3:1. Diz assim: meu amigo, meu irmão Timóteo, meu servo junto comigo do Senhor Jesus Cristo. Acharam? Verso 1. Saiba, porém, Timóteo, isto, nos últimos dias. Quando é que começou os últimos dias? Quando começou os últimos dias? No ano 2000? Na morte de Jesus. Então, na morte de Jesus começou os últimos dias. Cada dia que passa, estamos mais perto dos últimos dias a se cumprirem. Amém? Então, quanto mais dias se passam, irmãos, mais vai se cumprindo essa profecia. Timóteo, fica sabendo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Por quê? Porque vai ter homens amantes de si mesmos. Homens que não vão conseguir deixar de se amar e amar o Senhor. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro falou: não te amo, não quero morrer. Amou a si mesmo. Depois que se converteu, Pedro, tu me ama? Te amo. Pedro, tu vai apacentar minhas ovelhas, vão te levar para onde tu não quer, e no final de tudo tu vai ser morto. Não faz mal, eu te amo. Eu já não amo mais a mim mesmo, Senhor. A minha vida agora está nas tuas mãos. Amém? Tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Aí lá vai a lista. Segura. Avarento, né? Ganancioso, presunçoso, soberbo, né? Orgulhoso, cheio de si, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, né? O que é profanar, irmãos? As coisas que são de Deus atribuir a que não são, coisas que não são de Deus atribuir a Deus. Está profanando. Como estão profanando o nome de Deus, as coisas de Deus, irmãos? Coisas que Deus não tem nada a ver, diz que foi Deus que fez, que Deus está fazendo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, para a gente encerrar. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esses, Timóteo, esses irreconciliáveis, esses afasta de si. Amém? Amém. Desses, Timóteo, se afasta. Amém, irmãos? Então, irmãos, não é que a gente abandona alguns, é que alguns nos abandonam. Amém? Cuidado, não deixe que Satanás te engane. Poxa, aquela pessoa que não está mais aqui, será que nós não erramos? Será que nós não fomos atrás? Se tu não foi, se tu não tentou, se tu não estendeu a mão, sim. Agora, se tu foi, se tu estendeu a mão, agora se a pessoa foi amante de si, mas amante dos prazeres, irreconciliável, enganador, desrespeitoso, se afasta, irmãos. A gente lê Paulo dizendo: olha, esse eu já entreguei a Satanás. O que é entregar a Satanás? Tirou da comunhão. Por quê? Porque Paulo queria o mal dele. Paulo disse: olha, tentamos de tudo já tentamos, não tem o que fazer. Eu entrego ele a Satanás para ver se porventura ele venha se arrepender. Amém, irmãos? Vamos parar com as confusões, tá bom? Não é julgar,
nesse teu sentido, às vezes, muitas vezes. Se tu vê que a gente se afastou, né, creia que temos tido o direcionamento de Deus. Amém? Amém? A misericórdia triunfa sobre o juízo, sim. Agora os tempos são muito trabalhosos, irmãos. Dói no nosso coração. Todos que já passaram e não estão mais. E o que eu digo que passaram não nessa garagem, nesse galpão, nesse salão. Passaram pela igreja do Deus vivo. E quantos que ainda vão passar e quantos que estão aqui nessa noite, irmãos? Que daqui a pouco já não estarão mais. Os tempos são trabalhosos, difíceis. Vamos cuidar. Vamos perseverar. Amém? Para que não venha tristeza sobre o nosso coração. Vamos amar. Vamos ser sábios, vamos ser misericordiosos, vamos ser longânimos, sim. Mas há momentos, sim, irmãos, que o juízo tem que vir. Que a correção tem que vir. Amém? E muitas vezes veio a correção e alguns... Mas nós ainda somos privilegiados, irmãos. Que a grande maioria fica. E depois que fica, se torna mais e mais fiel. Amém?